Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. A improvável viagem ou jornada, dependendo se for o livro ou o filme ou o país, de Harold Fry. É o título em português do livro e do filme The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Qualquer uma das traduções em português deixa assim um pouquinho de lado a certa transcendência, né, que existe nesse título, porque pilgrimage é uma peregrinação tem um sentido transformativo ou um objetivo filosófico, teológico, transformador, né, maior do que uma jornada e uma viagem. Até porque em inglês existe a palavra viagem, trip, existe a palavra jornada, journey. Então, se a Rachel Joyce quisesse, ela teria colocado journey ou trip, tá? Eu não estou criticando a tradução, eu só estou dizendo o seguinte, e eu vou continuar o meu pensamento, né? Esta viagem improvável, unlikely, né? Essa peregrinação, ela dialoga com uma tradição de personagens que saem andando, caminhando pelo mundo. E aí, no caso da cultura inglesa, a gente tem que voltar lá para o século XVII com o livro The Pilgrim, O Peregrino, do John Bunyan, né, que é altamente alegórico. Por quê? Porque você tem uma personagem que se chama Christian, ou seja, é o cristão, que ele sai pelo mundo e aí ele encontra personagens que têm os nomes tipo hipocrisia, tarará. Então, assim, o mundo, aquele mundo ficcional, é feito para que passem-se mensagens. E também é um mundo ficcional altamente alegórico, tá? Ok. O título deixa esse improvável para a gente lembrar que o que a gente vai ver no filme, não vou discutir o livro, o que a gente vai ver no filme não é realmente algo que pudesse acontecer, porque é um senhorzinho já idoso que vai sair da sua casa lá no sul, extremo sul da Inglaterra, e vai caminhar até o extremo norte da Inglaterra, até a fronteira com a Escócia, né? Só que assim, quando a gente está assistindo ao filme, que eu gostei bastante, né? Um dos defeitos que eu achei, um dos pontos fracos é essa implausibilidade, né? Improvável jornada. A gente não fica lembrando o tempo inteiro que o filme chama Improvável Jornada, porque o título está alertando a gente de que o que a gente está vendo é um mundo meio de alegoria tal. Eu acho que na hora da construção do mundo dentro do filme precisava ter colocado algum elemento mais fantasioso para a gente não ficar. Ah, mas que improvável que esse senhorzinho aí faz toda, anda 500 quilômetros, não sei quantos quilômetros, né? E a gente vê que esse mundo criado, existe a preocupação com os pés dele, por exemplo. Claro que isso aí tem uma outra alusão, tal, na Bíblia, tudo, mas assim, porque não é um filme religioso, não, no sentido de ter uma religião a seguir, né? Mas tem uma hora lá que alguém trata, uma médica imigrante, tarará, trata os pés desse vovozinho, né? Ou seja, então nesse mundo aí você tem preocupação com os pés. Só que efetivamente eu não vejo essa preocupação depois mais. Ele vai mais ou menos bem até o destino dele. Note, por exemplo, como em Forrest Gump, que também tem um cara. Ah, Roberto, Forrest Gump, o cara fica correndo, correndo o tempo inteiro. Mas olha o mundo ficcional criado no filme Forrest Gump. Ele fica encontrando personalidades. Logo de cara a gente percebe que aquele mundo é um mundo fantasioso, onde as coisas podem acontecer fantasiosamente. Neste terno filme britânico, isso não funciona muito assim, tá? O que pode gerar um ponto fraco
do filme, mas que eu repito, eu achei muito bacana. Só que antes de comentar mais, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele é assim soberbamente estrelado pelo Jim Broadbent e pela Penelope Wilton. Então, assim, totalmente. É um daqueles filmes britânicos que eu sempre acho que não são mais produzidos, porque hoje em dia a gente vive num mundo tão de blockbuster, então, assim, né? Esses filmes mais de orçamento médio, mais para o público velho, vamos dizer assim, eu fico surpreso quando eles são produzidos. Gratamente surpreso, né? Porque é uma ótima interpretação. O roteiro, inclusive, é da própria escritora, tá? A diretora de fotografia é mulher, a diretora do filme é mulher, tem um grande poder feminino ali. Então, a gente tem um aposentado, né, que vive no sul da Inglaterra e ele recebe uma carta de uma ex-amiga, de uma amiga que ele não via há muito tempo, né? A Queenie, dizendo que está morrendo de câncer. Ela está em uma casa de repouso, vai morrer. E aí então ele fala para a esposa dele, né, que vai mandar uma carta para ela. Escreve a carta. Quando ele está indo colocar a carta naquelas caixas de correio, ele acaba querendo ir para a agência do correio, porque perdeu o horário da coleta, enfim. Ele encontra uma menina, atendente num lugar lá de cabelo azul, que diz para ele assim que é, ela acreditava, teve um caso na família que tinha doença também, e a fé dela, a fé dessa moça, fez com que a tia dela não morresse, porque daí ela tinha fé e a tia dela acreditava na fé, não sei o quê. E aí então o nosso aposentado, o nosso Harold Fry, ele tem a ideia de andar os 500, 600 quilômetros necessários para chegar até a casa de repouso onde a Queen está. Porque, segundo ele, enquanto ele estiver andando, né, ela não vai morrer. Então, você pega uma história que é bastante alegórica, né? Felizmente, depois, essa menina, essa moça reaparece, né, para dar meio que um banho de realidade. Eu sou um cara bem mais realidade, assim. Até porque, como eu falei, é só o título que está me dizendo que é improvável. O mundo ficcional criado ali é bem, entre aspas, verdadeiro, né? Ela vem e dá um reality check ali, né? Para não ficar. Mas assim, aí enquanto esse vovozinho, né? Enquanto Jim Broadbent, o Harold Fry, ele vai caminhando, ele vai encontrando diversos estágios de solidão ou abandono, e as pessoas são assim eminentemente bondosas, né? É um filme otimista, mas também assim essa jornada do Harold Fry, ela não é uma jornada só de bom mocismo ou assim, que bobeira, Roberto. Ele tem os seus fantasmas. Essa jornada, essa peregrinação é interna. Ele também tem coisas, não apenas dele com um filho dele, que isso é dado aos poucos, mas assim, no começo a gente fica com um pouco de raiva dele, porque ele vai em busca da Queen, vai ficar semanas andando, mas ele deixou a esposa dele em casa. Bom, a gente tem que ver também que jornada, que peregrinação que a esposa dele, que é a Penelope Wilton, também vai ter que ter, né, para ver se chega a uma resolução mais ou menos boa no filme. Ele é um daqueles filmes britânicos, né, mais ou menos excêntricos, né? Então ele está numa tradição que faz com que a gente até possa dizer é implausível, mas é uma tradição de personagens excêntricos britânicos que você acaba. Ah, tá, é um filme para eu me sentir bom. É um feel good film, é um filme para se sentir bom. É um road movie, é um filme de estrada, né? Ele vai encontrando pessoas e aí então ele vai se defrontando com problemas. Inclusive uma das pessoas que ele encontra vai ser assim, numa escala micro, ah,
toda a história do relacionamento dele com o filho, né, ou se você consegue salvar pessoas ou não, uma parte depende das pessoas. Mas também, e menos aparentemente talvez, né, também é um filme que vai dizer, do que a ausência, de alguém pode fazer para que você perceba, a falta que essa pessoa faz, ou a dinâmica tóxica na qual você, interagia com essa pessoa e que talvez aí com essa ausência você, consiga mudar essa dinâmica. Ou seja, aquelas coisas que eu disse de construir um mundo ficcional, é só assim, no sentido de uma análise crítica, artística. Por que que esse filme, que é fofo, que é hiper bem atuado, dá vontade de abraçar o Jim Broadbent, eu não estou falando mal de nada, eu só estou dizendo, ele não é um grande filme, né, artisticamente dizendo. Por quê? Porque falta essa construção de mundo dentro dele, que aí é uma questão de técnica, e aí isso tá pecando mesmo, né. As personagens, que ele encontra são rasas. Eu entendo isso aí, são mesmo. Tudo aquilo é para ele entrar em contato com os problemas do mundo e também para a gente conhecer a postura dele. Porque ele vai encontrar, por exemplo, uma das pessoas que ele encontra é um outro tiozão, vovozão lá, que fala que se encontra com um carinha mais jovem, toda quinta, faz coisas só que ninguém sabe. Aí a gente começa a imaginar, bom, e aí, será que eu faço tal coisa? Será que eu não faço tal coisa? E a gente vai tendo, através dos diálogos, que às vezes são um pouco repetitivos, eu reconheço, do Harold Fry, a gente vai tendo mais ou menos como que ele é. Ele não é um cara tão religioso, ele é um cara de poucas palavras, ele é um everyman. E aí a gente tem toda também uma tradição literária, uma tradição teatral do everyman, do homem de todo dia, né? Ele, embora no filme, como hoje em dia, tem uma parte lá que ele vira meio que celebridade, então um monte de gente seguindo ele, né, e isso e aquilo, e aí você pensa: "Tá, essas pessoas ao invés de irem procurar a sua própria peregrinação, né, elas estão indo atrás de uma outra pessoa, elas não estão priorizando o delas, elas estão vivendo a vida de outro". Ou seja, ele é um filme terno, que tem um monte de mensagens e um monte de coisa para ser discutida, bonito de ver, eu adorei, só que eu acho que pecou, nessa questão, né, de construir um mundo em que aquela jornada, a hora que eu estivesse vendo o filme, toda hora eu lembrasse, é um mundo de fantasia. Olha o título, Improvável. Então o próprio título está falando que aquela jornada não é aquela peregrinação, jornada, ela não é uma coisa provável de acontecer. Mas como eu falei, como a gente pode esquecer que o título chama isso, quando a gente está assistindo o filme, a gente pode, mas esse mundo é realista, como que esse vovozinho consegue andar tanto, se esses pés dele não aguentariam, né? Então aí se tivesse algum elemento mais fantasioso, diz, ah tá, beleza, esse mundo é um mundo de realismo fantástico, é um mundo de realismo mágico. Aí pro final do filme até tem um pouco isso, mas é muito discreto. Tá? Mas assim, eu gostei bastante, trilha sonora bonita, atores ótimos, paisagens britânicas, lindas, né? Eu cresci vendo filme britânico, eu adoro esse tipo de filme. Então eu gostei demais, sim. É muito, muito terno, muito bonito, tá?